Ahim Sheli, Shalom, Hag Sameach. Vamos devagar, né? Ahim Sheli seria meus irmãos. Isso aí você já aprendeu, né? Se você quiser falar irmão, é Ar. Agora, irmãos, no plural, Ahim. Sheli é o pronome possessivo meu. Ahim Sheli, meus irmãos. Shalom, meus irmãos, a paz. Mas eu usei uma outra expressão aqui, Hag Sameach. Hag Sameach. O judeu usa essa expressão Hag Sameach sempre para felicitar quando está chegando um feriado. Por exemplo, a gente brasileiro tem o costume de dizer Feliz Natal, Feliz Ano Novo, certo? Feliz Páscoa. Nós temos esse costume. Então, a palavra Hag, no hebraico Hag, ela que é só duas letrinhas, né? A letra Re e a letra Gimel. Essa palavra Hag significa feriado. E Shameach é no sentido de feliz. Então, quando você diz Hag Shameach, está dizendo, então, um feliz feriado. Um feliz feriado. Hag Shameach. Então, isso você pode usar para qualquer data. Agora, é claro que você pode dizer Hag Shameach Shana Tová, né? Ou seja, para dizer Feliz Ano Novo. Né? Você pode dizer Hag Shameach, Hag Mulad Shameach, para dizer um Feliz Natal. Hag Mulad Shameach. Mas hoje a questão aqui, pelo menos a data que a aula está sendo gravada, isso não importa, o interessante é você aprender. Não importa a data que você vai assistir. Mas é próximo à Páscoa, a Páscoa brasileira. Por que Páscoa brasileira? Primeiro que Páscoa brasileira não tem nada a ver com Páscoa judaica. Não tem nada a ver no ritual. E segundo, também não tem nada a ver na data. A Páscoa para o judeu, ela é uma festividade de 7 dias. Nós vamos estudar mais para frente no curso sobre as festividades de Israel. A Páscoa dura 7 dias. E a Páscoa, ela é o primeiro dia do ano. Então, é o culto de Ano Novo, a virada de Ano Novo, que agora no ano 2020, nós já estamos em 2021, a última virada do ano 2020, o calendário judaico, nós entramos para o ano 5.781 e a virada do ano foi no dia 21 de setembro. Depois nós vamos falar sobre isso, por que essas datas são alteradas. E porque todo ano o ano novo judaico muda de data, não é sempre na mesma data. O calendário judeu, o calendário judaico, o ano tem 360 dias, enquanto que o nosso tem 365, então são 5 dias de diferença, por isso todo ano muda. Mas nós vamos devagarzinho aprendendo, tem muito conteúdo ainda pela frente para passarmos no curso. Pastor, mas como que é a palavra Páscoa? E tem gente que fala Pessar, tem gente que fala Pessac. Como é que o judeu fala Páscoa? A palavra Páscoa, ela é Peshar. Peshar. Você fala o Ra só deixando sair vento pela boca, Peshar. E não é Pessar, não, é Peshar. Não vai falar pescar, né? É Peshar. Ha, ha. Sai ar pela boca. Então esse Pesach seria Páscoa, tá bom? Permita-me orar com você, para começarmos mais uma aula. Eterno de Israel, sou agradecido, sou agradecido por tua benevolência, misericórdia e bondade estendida sobre nós. Permite-nos uma vez mais nos acercarmos para estudar a tua palavra, tentando aprender, ó Deus, o idioma, a língua hebraica, e assim aumentar a nossa intimidade com a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Eterno. Abençoa-nos por bondade. Abre a minha mente, a mente dos meus irmãos, no que diz respeito ao aprendizado do hebraico e também da cultura judaica. Seja conosco a tua bênção. Te pedimos assim, Bishem Yeshua. Amém. Amém. Bem, nós já estamos 2 aulas tratando sobre a Mishkan, né? E hoje
hoje nós vamos continuar tratando sobre a Mishkan. Você já está vendo aí o nome aí, né? Mishkan. Deixa para mim melhorar para os irmãos, eu vou fazer assim. Melhorar aqui. Vamos ver aqui para alterar o tamanho do mouse e colocar aqui uma corzinha amarela que fica melhor para gente. Vai dar certo. Aqui. Então, nós vamos continuar estudando sobre a Mishkan. Você já sabe o que significa Mishkan, né? Então, com certeza você já sabe. E vamos lá, deu certo. Agora estou com um ponteiro amarelo. Então você já sabe o que significa Mishkan, né? Mishkan, na verdade, você sabe que casa é Beit e ou seja, Beit é casa. Agora Mishkan seria uma casa, mas de uma forma mais primitiva, uma tenda. E a tenda da congregação, literalmente se fala Mishkan. Mishkan é a tenda, o tabernáculo. Mas, pastor, nós vamos continuar estudando sobre isso, já é a terceira aula, exatamente. A terceira aula, ainda falando da Mishkan. E eu acho que ainda teremos mais um ainda para falar da Mishkan. Isso é importante, você vai ver o quanto é importante. Nós vamos estudar sobre a Mishkan, sobre o tabernáculo. Nós vamos estudar sobre o templo. Depois que não havia mais tenda, foi feito um templo fixo. E nós vamos estudar então sobre a sinagoga. E nós vamos estudar sobre o sinédrio. Então, se você aprender tudo sobre a Mishkan, sobre o tabernáculo, como era o ofício, o serviço dentro do tabernáculo, o que tinha e o que simbolizava e o que significava, e da mesma forma você aprender tudo sobre o templo, o que tinha dentro, o que significava, o que simbolizava, e você aprender também sobre a sinagoga, o que significava, o que tinha dentro, como era o serviço, né? Como era tudo sobre a sinagoga. Então, e se você aprender da mesma forma sobre o sinédrio, quem fazia parte do sinédrio, quais as funções, então você vai estar bem familiarizado com a cultura e tradição judaica. Então nós vamos continuar tratando aqui sobre o tabernáculo, a Mishkan, a tenda da congregação. Nós já estudamos nas duas últimas aulas. Era um pátio cercado, né? Cercado por colunas, lonas. Aí dentro desse pátio, quando você entrava no portão, aqui na parte da frente, no caso aqui, nessa região, então seria a casa de Moisés, Arão, né? Os levitas acampados ao redor e o povo de Israel acampado ao redor, pelo deserto. Desculpe aí o bocejo, me perdoe. O horário que eu estou gravando é bem tarde da noite. Mas entrando por aqui, na porta do pátio, o portão do pátio, você se deparava com a maior mobília do santuário, que é o altar dos holocaustos. O altar dos holocaustos. Depois a pia de cobre, né? Aí é que você entrava no tabernáculo. Aí entrava no tabernáculo, aqui tinha o lugar santo e lá tinha o lugar santíssimo. O único móvel do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, é a Arca da Aliança, onde a glória de Deus repousava sobre ela. Tá? E nessa parte maior, que é o lugar santo, onde os sacerdotes entravam, porque lá no Santo dos Santos só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. Mas nessa parte do lugar santo, os sacerdotes entravam e ali tinha a menorá, quer dizer, o castiçal, a luminária com 7 hastes, havia o altar de incenso e havia a mesa dos pães da preposição. Se você pesquisar sobre o assunto, a maioria das imagens que você encontra na internet do tabernáculo vem com essa fumaça em cima,
como se fosse um raio de fogo. E alguém pensa assim, é imaginação. Não é imaginação. Seria imaginação se fosse de um designer que fez uma imagem e colocou, mas todos colocam assim. Porque há uma tradição verbal repassada na cultura judaica, que é passado de tempo em tempo, de pai para filho. E quando Deus falou com o povo pela primeira vez, Deus falou com o povo no monte. E o povo caiu em terra e Moisés disse, não temas, Deus falará convosco. Mas havia raios, relâmpagos e trovões, e o monte estremecia quando Deus falava. Agora, quando foi construído o tabernáculo, aí a Arca da Aliança foi colocada ali e a glória de Deus veio para ali. E há uma cultura repassada verbalmente, de geração em geração, de que o povo olhava e constantemente havia esse raio de fogo, uma coisa misteriosa que não incendiava nada, mas quando se olhava, via ali a nuvem da glória de dia, a coluna de fogo durante a noite, apesar que não incendiava nada, mas era visível para todo Israel. Por isso era tão temido e respeitado o lugar santo dos santos, ou o próprio lugar santo, o tabernáculo por si, por inteiro. Então vamos continuar falando aqui sobre a Mishkan, tá? Mishkan, aqui estão as letras Men, a letra Shin, a letra Kaf e a letra Nun, para escrever a palavra Mishkan. Mishkan ou Beit. Beit é uma casa moderna, Mishkan é a tenda, tá? Esse vídeo aqui, você já viu ele algumas vezes, o povo de Israel acampado. O povo marchava, onde os sacerdotes paravam e colocavam a Arca da Aliança no chão, então ali era montada a tenda ao seu redor. Na frente aqui, ó, portão de entrada, aqui morava Moisés, Arão, a família dos levitas, ficavam mais próximos ao redor, mas Moisés bem na frente do portão de entrada, Moisés e Arão. Entrando por esse portão, quando ele se abre, você se dá de cara com a maior mobília do santuário, que é o altar dos holocaustos. Era normal ver por ali sacerdotes trabalhando, preparando carnes que seriam queimadas nesse altar. Esse altar tinha uma espécie de grelha e lenha, e constantemente por ali se via esse ofício. Cordeiros, ovelhas eram trazidas para o exercício do sacrifício. Os sacerdotes usavam todos os utensílios de cobre, pegava o sangue dos animais, aspergia sobre as pontas do altar. Antes de entrar no lugar santo, primeiro ele passava pela pia de cobre e então se lavava. Interessante que essa pia de cobre era uma espécie de espelho. Quando ele olhava, ele se via refletido dentro dela. Mais tarde nós estudaremos sobre isso. Depois de se lavar, então ele poderia entrar agora na tenda da congregação. Na tenda da congregação, algo hermoso, ou seja, luxuoso, algo bonito, né, com 4 lonas, como vimos na aula passada, né, quatro coberturas, né? A mais bonita era de baixo, só os sacerdotes viam, era coberta pelas outras, né, com peles de cabras ennegrecidas, e depois vem com peles de carneiro tingido de carmesim, pele de carneiro tingido de vermelho, e por último com peles de animais marinhos, resistentes ao sol, vento e chuva, né? Era mais bonito. Aqui está o lugar santo, o menorá, a mesa dos pães e o altar de incenso. O altar de incenso. Bem, as paredes por dentro, a madeira de acácia toda revestida em ouro, quando se olhava para cima via aquela lona bonita. Todo o tempo era claro porque as paredes de ouro e as lâmpadas acesas, então fazia com que a chama se refletisse por todos os lados, pois o ouro era constantemente polido. Aqui estava a mesa dos pães da preposição, de que uma vez por semana os pães eram trocados. Se havia 12 tribos em Israel, deveria haver 12 pães constantemente diante do Senhor. Então, por isso, sempre que o Shabbat Shalom estava chegando, ou seja, o sábado de paz estava chegando, sempre na sexta-feira, por volta das 3 da tarde,
O sacerdote então fazia essa troca de pães. Indo para o lugar santo dos santos, aqui está o altar de incenso, que era aceso 2 vezes, manhã e tarde, oferecido incensários para que perfumasse o ambiente. Passando pelo véu, pela vilone, pela cortina, aqui está o lugar santo dos santos e o mais importante dele, a arca da aliança, com todos os seus objetos sagrados, mandados por Deus, ordenados para que ficasse dentro dela. A arca da aliança, na sua tampa havia 2 querubins da glória, inclinados para dentro da arca. E essa tampa é chamada de propiciatório. Dentro, as 2 tábuas que Deus escreveu com seu próprio dedo. A vara de amendoeira de Arão que floresceu e uma tigela com mostras do maná. Nessa tampa propiciatória, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Ele pegava o sangue e aspergia sobre essa tampa, conforme você viu. E então, tudo isso tem um simbolismo que nós vamos estudar ainda na próxima aula. Tá? Vamos sair aqui, saindo do tabernáculo da Mishkan. Você vê uma visão panorâmica olhando por cima e as tribos de Israel acampado ao seu redor. Bem, vamos continuar. Essa Mishkan, o tabernáculo. Por que o tabernáculo? Porque Deus mandou fazer um tabernáculo. O que eu vou passar para você aqui é sobre cultura judaica. E tudo tem um significado. É claro que para quem é cristão, o significado hoje já está muito mais esclarecido. O tabernáculo habitou entre os judeus, mas ele foi deixado como exemplo para eu e você, para a igreja do Senhor Jesus. Como assim? Por que um tabernáculo? Foi uma ordem direta de Deus a Moshe. Tá? Uma ordem direta de Elohim a Moshe. Ele mandou fazer o tabernáculo. No livro de Shemot, aqui ó, Shemot, assim se fala Êxodo em hebraico. É claro que não tem nada a ver Êxodo e Shemot. Esse nome Êxodo já foi dado na Bíblia em grego, né? E Êxodo que significa saída, porque fala da saída do povo de Israel no Egito, mas o nome do livro em hebraico não é Êxodo. O nome do livro em hebraico é Shemot, que significa nomes. Esse é o nome do livro. Shemot, capítulo 25, versículo 8 e 9. O Senhor disse assim, ó: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Para tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Quando eu disse que para mim, para você, para nós que somos cristãos, as coisas já são mais claras do que para o judaísmo, se você puder, por favor, abra a Bíblia, anote a referência, mas está no Giuliana, é assim que o judeu chama, se fôssemos falar em hebraico, o livro de Apocalipse. Tá? Giuliana, capítulo de número 11, o versículo de número 19. Está dizendo assim em Giuliana 11, 19. E abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Houve raios, vozes, relâmpagos e trovões. Eu vou deixar os raios, vozes, relâmpagos e trovões para lá, mas eu vou me deter nessa parte aqui. Abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca da aliança foi vista. Veja que existe um templo de Deus no céu. E Deus mostrou esse templo para Moisés. Mas como Moisés ia construir um templo? Peregrinando no deserto, ia fazer um templo e deixar ele para trás? Então não dava para fazer um templo. Mas Deus lhe mostrou tudo que tinha dentro do templo. Isso é assunto da nossa próxima aula. E então ele disse assim, já que não dá para fazer um templo construído fixo, eu vou construir um templo móvel, mishkan, tabernáculo, tenda. Agora, tudo que tem no templo de Deus no céu vai ter nesse templo de Deus na terra. E quando a gente desmontar a tenda e levar embora, a gente leva as coisas embora também. Entende? Então, nós vamos ver na próxima aula. Existe o templo de Deus no céu, que é Giuliana 11:19, ou seja, Apocalipse 11:19. E a ordem que Deus deu para Moisés de fazer tudo igual os móveis do santuário do céu
Está em Hebreus, capítulo de número 8, versículo 5, tá? Mas nós vamos passar por isso aí. Mas em Shemote 25, 8 e 9, aqui está na tela, o Senhor disse: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Então Deus vai falar dos modelos do tabernáculo, tá? O Senhor, ele sempre teve o desejo de um pleno relacionamento com o homem. Sim, Deus sempre teve desejo de um relacionamento completo com o homem. Então ele tenta habitar no meio dos homens. E ainda vai fazer, às vezes, numa linguagem humana, para que o homem possa entender todo o seu intento. Vamos lá. Hebreus 8:5, conforme eu disse, Moisés foi divinamente instruído, olha só, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois disse ele, esse ele aqui, ó, é com E maiúscula, é Deus, pois disse Elohim, tá? O Eterno falou: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Modelo que te foi mostrado no monte. Então é para tu fazer tudinho do jeito que no monte te mostrei. O que Deus mostrou no monte para ele? Deus mostrou para ele o templo do céu, que está em Giuliana 11:19, Apocalipse 11:19. Então Deus mandou ele fazer tudo sobre a mobília, candelabro, castiçal, a menorá, a mesa dos pães, a arca da aliança, altar de incenso, tudo conforme o que ele viu no céu. Você tem dúvida? Esse é o capítulo 8, versículo 5. Abra na sua Bíblia e leia o versículo 4. Está falando desses móveis do santuário. Falando dos móveis, está dizendo os quais... Perdão, não é o 4, é o 5 mesmo. É que aqui eu coloquei só uma parte do versículo 5, a parte B, né? Mas olha a parte A, o que está escrito. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Aí sim, como Moisés foi divinamente instruído ou avisado quando estava para construir o tabernáculo. Então, a mobília do santuário, elas são sombra das coisas celestiais. Por exemplo, mandou fazer uma arca da aliança na terra, mas tem uma arca da aliança no céu. Mandou fazer um altar de incenso na terra, existe um altar de incenso no céu. Mandou fazer uma menorá, um castiçal na terra, existe um castiçal no céu. Você está entendendo? Então vamos lá. O Senhor sempre pôde contar com homens obedientes às suas ordens. Para alguns é difícil obedecer, para alguns é quase impossível obedecer, outros jamais fariam tudo conforme Deus mandou, mas sempre, em todos os tempos, houve remanescentes. O Senhor sempre pôde contar com homens obedientes às suas ordens. Como era mexicano? Ah, pastor, isso eu já estudei. Você estudou mais a parte física, material, de que foi feito, como foi feito. Deixa eu te mostrar uma parte técnica, teológica e simbólica, por exemplo. Como era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda portátil porque podia carregar, né? Uma tenda portátil que o povo de Israel usava no deserto durante sua caminhada rumo à terra prometida. Armavam quando acampavam e desarmavam quando levantavam acampamento. Para você entender, os sacerdotes colocavam a arca da aliança, colocava a arca da aliança no ombro, pelas varas, e começava a andar na frente do povo, né? E para isso tudo já foi desmontado. E então, quando os sacerdotes paravam, porque havia muitos sacerdotes, era 70, tá, irmãos? 70. Agora, onde os sacerdotes paravam, eles podiam trocar de ombro para o ombro do outro a Arca da Aliança. Agora, uma vez que a Arca da Aliança foi colocada no chão, aí o tabernáculo era montado, construído em cima dela. Então,
armavam quando acampavam e desarmavam quando levantavam acampamento. Isso nos fala, para nós tem significado. É mais claro para nós do que para o judaísmo. Isso nos fala, enquanto igreja que somos forasteiros, somos peregrinos. Logo não nos devemos apegar ao mundo. Tá? Não pense que aqui é o nosso lugar fixo. Não. A ordem é de Deus. Onde for a nuvem, onde for a coluna, nós vamos. Tá bom? Então, somos peregrinos, forasteiros. E não devemos nos apegar ao mundo. Tá, pastor, mas qual a finalidade do tabernáculo no meio do povo de Israel? Era o lugar da presença permanente do Eterno. Ele disse em Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, daqui um dia nós vamos ter uma aula sobre os nomes dos livros da Bíblia em hebraico, tá? Ele disse em Ezequiel 37, 27, e o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu filho. Você lembra do que eu falei para você? Isso é Ezequiel 37, 27. Parece Apocalipse 21, né? Você lembra do templo de Deus no céu em Apocalipse 11, 19? Pois é. Quando a igreja for arrebatada e formos reinar sobre a terra no milênio, vai haver uma cidade santa que de Deus desce do céu, a Nova Jerusalém, e ela vai parar nas alturas. E olha quem estará na cidade santa, onde a igreja habitará. Apocalipse 21. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa. A Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu como uma noiva ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus estará com os homens. Pois Deus habitará no meio deles e será o seu Deus, e eles serão os seus filhos. Então parece esse texto aqui, ó. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, 27, parece Apocalipse 21. Bem, nós somos hoje, cada um, o tabernáculo, o templo, edifício espiritual. Por que nós hoje somos? Yohanan, é João, né? Yohanan, capítulo de número 14, versículo de número 24. Deixa eu, para não errar, eu vou fazer assim. Vai ser 14, 23, tá? João 14, 23. Eu vou abrir na Bíblia porque às vezes a memória falha, né? Ainda mais esse horário da madrugada. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, né? Tem gente que é incompreensível, diz: eu estou pagando e eu exijo o melhor. Mas na verdade é assim, irmão. Eu não posso gravar de dia devido ao barulho, então durante a noite é mais tranquilo e ainda se ouve barulho. Deus ainda não me deu, não estou reclamando, só estou dizendo, Deus ainda não me deu toda a adequação de um estúdio fechado, tá? 14, 23 de João, Jesus disse, é isso mesmo, 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que mora Deus hoje? No coração do crente que guarda a palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Então, hoje o tabernáculo, nós somos hoje, cada um, o mexicano, o templo, tá? O templo, o edifício espiritual. Deus não habita mais em lugar feito por mão de homem, hoje Deus habita em nós, tá? Mas tinha um significado. Qual a lição do tabernáculo hoje? Eu disse que foi feito e foi feito como figura. Hebreus capítulo 9,
versículo 11 e 12. Se eu fosse você, eu lia em voz alta, porque isso aumenta a sua capacidade de aprendizado. Cristo veio mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Uma vez por todas, tenho obtido eterna redenção. Uma vez por todas, tenho obtido eterna redenção. Então, Deus habitava no meio do seu povo por um tabernáculo de lona. Agora o Verbo se fez carne e Deus ele esteve dentro do homem. Entende? Então Cristo veio mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Ele veio literalmente dentro do homem, uma vez por todas. E agora nós obtemos a eterna redenção. Qual a garantia que temos a partir do novo tabernáculo? Bem, Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo, que assim mesmo se ofereceu sem mancha, né, quer dizer, sem mácula, se ofereceu a Deus. Esse mesmo sangue, ele purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para servirmos ao Deus vivo. Então, esta é a garantia que nós temos a partir do novo tabernáculo. The blood of Jesus, o sangue de Jesus, la sangre de Jesucristo. Amém? O sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus hoje é a nossa garantia. Aqui, para você entender de uma forma mais sucinta, a planta, tudo isso é o que era o tabernáculo. Tá? Faz de conta que isso aqui é o portão, aqui estaria a casa de Moisés e Arão. O povo de Israel se acamparia ao seu redor, mas por aqui, por perto, se acamparia os levitas ao redor. Na frente, Moisés e Arão. Tá? E quando você entrava pelo portão, você dava de cara com a maior mobília do santuário, que era o altar dos holocaustos. Havia esse pátio, tá? Esse pátio. Agora, saindo do altar dos holocaustos para ir para a tenda, porque isso aqui seria a tenda, esse quadrado aqui, ó, a tenda da congregação. Aí você passava, sair do altar dos holocaustos para ir para a tenda, passava pelo lavatório. A pia de bronze, de cobre, que foi feito com os espelhos das mulheres. Naquela época, os espelhos não eram vidro. Na era bíblica, o espelho era de cobre. E se for muito polido, ele chega a reluzir, refletir como espelho. Mas ocorre até que os sacerdotes ali, quando se lavavam, olhavam para dentro da água e via a sua imagem refletida. E tudo isso tem um significado. Então, depois de se lavar, poderia entrar na tenda da congregação. Aqui a imagem ela é só figurativa, mas é claro que essa parte aqui, ela é menor do que essa. Porque na verdade essa parte aqui, que é o lugar santo que vem daqui até aqui, essa parte ela seria o dobro dessa parte aqui, que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Mas aqui no lugar santo estava o candelabro de ouro, a menorá, com suas 7 hastes. Na frente, a mesa dos pães da preposição. Tá? E aqui estava o altar de incenso. A vilon, aqui a cortina, que é o véu. Então só o sumo sacerdote podia entrar aqui uma vez por ano. E aqui estava a Arca da Aliança. Vamos para frente, né? Quais as trilogias do tabernáculo? Porque tudo tem um significado. E há um versículo em Romanos capítulo 1, que Paulo, é um versículo interessante isso aqui. Em Romanos capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre a divindade de Deus. E ele diz que, portanto, o que de Deus se pode conhecer? O que de Deus se pode conhecer? Tanto a sua divindade, quanto o seu eterno poder. Ele diz que tudo isso se manifesta pelas coisas que foram criadas. Pelas coisas que foram criadas. Veja só.
É o versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19. Se você pegar o versículo 18, porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, sobre injustiça. Alguém diz, porque eu não conheço Deus. A natureza fala de Deus. Então, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer? Você quer conhecer o Eterno? O que de Deus pode se conhecer? Nele se manifesta, está falando da criação. Na criação se manifesta porque Deus se manifestou. Olha o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, quais são as coisas invisíveis? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Aí Paulo vem dizendo assim, tudo isso se entendem e claramente se vê. Espera aí. Mas o seu eterno poder e a sua divindade são coisas invisíveis. São, mas Paulo diz assim que pode se ver claramente. Claramente. Pelas coisas que foram criadas. Pelas coisas que estão criadas. Para que ninguém tenha desculpa, ou seja, para que fique inexcusável. Talvez você não esteja entendendo, mas eu estou falando de triologia. Porque eu não acho a palavra trindade na Bíblia. Em tudo que Deus fez, Deus deixou a sua assinatura. O homem é obra-prima de Deus, composto de corpo, alma e espírito. Porque Deus é trino. O ser humano também, tricotomo, corpo, alma e espírito. Então é a criação do homem. Mas vamos falar do universo. Tudo, mas tudo por tudo que existe. Tudo está resumido em 3 pilares. Tudo que existe é o quê? É tempo, é matéria e é espaço. É isso que existe. Não importa se são gases, se é prédio, se é automóvel, se são rios, tudo que existe é tempo, matéria e espaço. É isso que existe. Então, essa natureza de Deus que criou desde as galáxias e até o simples planeta Terra, tudo que Deus criou, tempo, matéria e espaço. Olha o tempo. O tempo se divide. Eu estou falando tempo, matéria e espaço porque está a assinatura de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o homem é tricotomo, corpo, alma e espírito, assinatura de Deus. Na criação do universo, tudo se resume a tempo, matéria e espaço, assinatura de Deus. Porque Deus é trino. Agora olha o tempo, passado, presente e futuro. No tempo está a assinatura de Deus. A matéria é sólida, líquida e gasosa. Na matéria está a assinatura de Deus. No espaço é altura, largura e profundidade. Está a assinatura de Deus. Então tudo está a assinatura de Deus. O homem é tricotomo. A linguagem da alma. Tem alguma coisa que, pastor, não faz parte nem do tempo, nem da matéria e nem do espaço. É o quê? É a música. Mas ela se divide em harmonia, melodia e compasso. Assim se divide a música. Melodia, harmonia e ritmo. Em tudo está a assinatura de Deus. Então, deixa eu falar da assinatura de Deus no tabernáculo. A assinatura do Eterno no Mishkan. Quais as triologias? Triologia está falando 3. Quais as triologias do tabernáculo? A triologia do tabernáculo e a nossa tricotomia, corpo, alma e espírito. A triologia das 3 divisões. Se fôssemos falar do nosso tricotomia, corpo, alma e espírito, e que hoje o Eterno já não habita mais no tabernáculo e hoje nós somos o tabernáculo, o pátio é o corpo. O lugar santo é a alma e o Santíssimo Santo dos Santos é o espírito. Esse é o tabernáculo hoje onde Deus habita, corpo, alma e espírito. Pátio, lugar santo e santíssimo. É claro que tem lugares aí que a glória de Deus é mais forte. A presença de Deus é mais viva no lugar santíssimo do que no lugar santo. Mas tem mais presença de Deus no lugar santo do que no pátio. Mas no pátio também é sagrado. Então tudo deve ser o lugar onde Deus habita. Então a triologia das 3 divisões, pátio, lugar santo e santíssimo, é corpo, alma e espírito.
A trilogia do tabernáculo e a trindade divina. Vamos falar agora do tabernáculo e o Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade nos fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trilogia do tabernáculo e as 3 definições de Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. A trilogia do tabernáculo e os 3 metais. Vamos ver com mais detalhe na próxima aula. Quais os 3 metais usados para a confecção? É o ouro, a prata e o bronze. O ouro fala da divindade de Cristo, fala da realeza de Cristo, reina hoje e reinará eternamente. O ouro é presente de rei, né? A prata fala da nossa redenção. Eclesiastes 12:6. Olha só. Eclesiastes 12, para não ficar dúvida, né? Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 6, está dizendo assim, ó: antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. A prata fala da nossa redenção, antes que a sua vida se termine. Tá? Redenção, a cadeia de prata, né? O bronze fala da nossa purificação, da nossa santificação. João 17:17, Yeshua, orando pelos seus discípulos, ele disse assim: Ave, ou seja, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O altar e a pia no pátio eram de bronze. O altar dos holocaustos era feito de bronze. A pia, ali onde se lavava, também era feito de bronze, né, de cobre. Tá? É a trilogia do tabernáculo. Vamos continuar falando da trilogia do tabernáculo e as 3 cores principais. A cor azul fala da condição celestial de Cristo. Cristo é celeste, é divino. O Senhor Deus, isso aqui é Bamidbar, assim se fala o nome do livro de Números, tá? Bamidbar. Esse nome Números, porque a Bíblia foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, então deram o nome do livro de Paroimiai. Paroimiai, misericórdia, que seria Números, isso em grego, que se traduz para o português Números. Mas o nome do livro em hebraico não é Bamidbar, quer dizer no deserto. Tá? Números 15, 37 ao 40 está dizendo: o Senhor Deus ordenou que o povo israelita usasse franjas azuis em suas roupas. O povo especial de Deus. Eu até me desliguei de que eu usaria isso, mas eu vou mostrar para você. É um costume que todos nós, os judeus, têm de pela manhã, todos os dias, orar, e também na sexta-feira, tipo 5:30 da tarde, até que chega às 6 horas, porque aí se inicia o sábado. Então nós usamos, só um momento que eu vou lhe mostrar, só um momento. Aqui está um talit. Esse talit, ele faz parte da vestimenta judaica, tá? E nós usamos para a oração. Aí alguém diz assim: mas da onde surgiu esse talit, né? Da onde surgiu esse talit que o judeu ele não compartilha, não deixa que outros peguem? Tem igrejas hoje aí que tá todo mundo usando, né, irmão? E sem nem saber o significado. Mas aqui tem um texto da Bíblia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que quando eu ponho sobre a minha cabeça ou sobre o meu ombro, eu estou usando um jugo, uma cangalha me submetendo. Aqui nessas franjas existe 613 franjas.
Deixa eu tentar lhe mostrar melhor. 613. Não vai querer contar esses fiozinhos. Mas são 613 linhas e representam os 613 preceitos da lei de Moisés. E de onde surgiu essa ideia? De Números 15, do 37 ao 40. O Senhor Deus ordenou que o povo de Israel usasse franjas azuis em suas roupas, né? Ou seja, povo especial de Deus. Nós, igreja de Cristo, somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Eterno. Isso é 1 Pedro 2, versículo 9. Então, estou falando aqui porque uma das cores do talit é o azul, tá? Então, a cor azul, que representa quando Cristo é celeste, tá? Então, a cor púrpura, que seria o roxo, né? Fala da honraria de Cristo, ressurreto. Cristo foi exaltado, nome acima de todos os nomes, e Filipenses 2,9. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse. Yeshua Hu Adonai, ou seja, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cor púrpura, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Aí tem a cor escarlate, que fala do sofrimento de Cristo em nosso lugar, a cor de sangue, né? Não foi por acaso, ele foi desígnio e presciência. Não foi por acaso, foi desígnio e foi presciência de Deus, tá? Não foi por acaso. Não foi por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, que tudo já simbolizava algo, quando era oferecido no tabernáculo. Já simbolizava o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, que entrou no Santo dos Santos, tá? Uma vez por todas, porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando o sangue de um animal. Agora Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele levou pelo seu próprio sangue, tá? Hebreus 12, versículo 9. Então é o sangue da nova aliança no meu sangue, disse Jesus ao ministrar a última Páscoa, que instituindo a Santa Ceia, em Lucas 22, 19. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas o sangue carmesim e escarlata de Jesus foi derramado por nós. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica. Tá? E não é uma vez, isso é contínuo, sempre nos purificará. Porque o versículo seguinte, o 8, diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a sua verdade não está em nós. Sempre que você precisar, o sangue de Jesus ainda perdoa. Então, aqui está a planta, você já viu ela, né? O pátio, a parte, né? Pátio, aqui está o lugar santo e o santíssimo. Vamos lá. O pecador passa com Cristo do altar da reconciliação, que é bronze, né, no pátio, até chegar à arca do Santíssimo. No Santíssimo. Para você entender, então o pecador entra, ele passa do altar que é de bronze até a arca da aliança. Tá? Claro, ele não passaria, ele passava representado pelo sacerdote. Então, até chegar à arca no Santíssimo. Uma vida de comunhão íntima que o levará à vida eterna. Na arca está o maná, suficiência de Deus. Deus dava a porção diária. Estavam as tábuas da lei, que é a justiça de Deus, e a vara de Arão, que é a soberania de Deus. Deus mandou, havia 12 tribos, um ancião de cada tribo, todos colocaram suas varas, 12 varas, uma ao lado da outra, fora do acampamento. Foram dormir. De manhã cedo todos acordaram, vamos lá olhar. A vara que florescer foi Deus que escolheu, e só a de Arão floresceu. A vara seca floresceu. Então, está a soberania de Deus para escolher. Deus escolhe quem Ele quer. Tá?
a boa nova, né? Ou seja, o véu do templo foi rasgado no dia da crucificação de Jesus. Qual é a mensagem? A salvação, o escape vem de Deus, vem do céu. O caminho está aberto agora, está aberto para todos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, interpredeis, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Assim como o véu do templo foi rasgado, sua carne foi rasgada. E agora nós podemos entrar, não na Mishkan, mas no templo de Deus, com ousadia. Podemos entrar diante do trono do Eterno. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar, para terminarmos o assunto da Mishkan, vamos falar sobre a mobília e o significado de cada uma. Porque esses móveis, Hebreus 8,5 diz que os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Tá? Como Moisés, divinamente avisado, estando ainda para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Permita eu orar contigo? Posso orar com você? Deixa eu orar aqui. Soltar um fundo musical. Eterno de Israel, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, por mais uma aula, por nos entender que mesmo no deserto, cada vez que a Mishkan era montada, o Senhor pensava em nós, e que tudo serve de figura e de linguagem para a igreja da atualidade. Um mistério que não foi revelado aos judeus, mas foi revelado para a igreja, para nós nessa presente dispensação. Muito obrigado. Abençoa a mim, a cada um dos meus irmãos, que possamos entrar confiadamente no teu santuário, hoje pelo novo e vivo caminho. Te pedimos assim esta Gadol Brahá, Bishem Yeshua, Emuná. Emuná. Amém.